tema da nossa live, da nossa aula de hoje é como vender semijoias, como vender o estoque de semijoia que você já tem, sem que você precise comprar mercadoria nova, comprar novidade. É uma dúvida, não necessariamente uma dúvida, mas um problema que é constante, né, na vida do pessoal aí que trabalha com semijoia, que é o seguinte: às vezes o pessoal acaba errando um pouco na compra e fica em estoque. Até essa semana eu fiz uma mentoria com uma das minhas alunas do Revolução das Joias, e ela tem uma marca muito legal, tá com 63 revendedoras, um negócio muito show, cresceu muito, ela faz 1 ano e meio que ela tem o negócio dela, e a gente falou um pouco sobre isso também, né? A gente tentou resolver algumas questões do negócio dela mais voltado para isso. Então isso é algo até de certa forma comum. No caso dela, foi muito legal porque era pouquíssima mercadoria que ela tinha em estoque, era a mínima coisa, o negócio está super redondinho, super ajustado, é um negócio muito redondinho demais. Foi um detalhezinho que a gente precisou mexer ali, mas coisa mínima, tá? Como eu falei, isso é comum, né? É bem comum. Acontece muito o pessoal errar na compra, geralmente por isso que acontece esse problema, né? O pessoal acaba, sei lá, vou dar um exemplo para vocês aqui, e aí quem está me assistindo aqui, se já aconteceu isso, dá um toquezinho aí só para gente, para mim saber, né, em que pé que anda aí o teu negócio. Mas às vezes o pessoal, sei lá, vamos falar de revendedor aqui, por exemplo. Eu tenho 10 revendedoras no meu negócio, 10 revendedoras. E aí o que acontece? Quando ela vai comprar a mercadoria, ela compra, se eu tenho 10 revendedoras, eu vou comprar uma peça de cada para essas 10 revendedoras. Então ela compra 10 peças de cada modelo para distribuir para as revendedoras. Até aí tudo bem, é um pensamento, de certa forma, ele não é um pensamento errado, tá? Mas também não é o pensamento mais correto. Por quê? Porque é o seguinte, imagina se você tem 10 revendedoras e essa peça que você comprou é uma peça que não teve giro com as revendedoras. Nenhuma delas, ou sei lá, 2 delas conseguiram vender. Mas vamos imaginar que nenhuma delas conseguiu vender. O que vai acontecer nesse momento? Você vai ficar com 10 mercadorias, 10 peças paradas no teu estoque daquele modelo. Só que isso a gente está falando de um modelo, só que isso acontece com 10 modelos. Você já tem 100 peças. E se cada peça dessa vale R$100, você já tem R$1.000 de estoque parado. Isso é comum de acontecer. É bem comum, tá? Em qualquer negócio. Em negócio de semijoias não é diferente, tá? E o pessoal que está aqui no Instagram, né? O pessoal está me assistindo aqui também no Instagram, no Facebook, né, que atire a primeira pedra quem já tem um negócio e não aconteceu isso, né? Quem nunca comprou errado, ou comprou um pouquinho a mais, enfim, né? É bem comum, né, gente? Bem comum. Eu já fiz isso, normal, já fiz isso. Até hoje, eu vejo até marcas experientes fazendo isso, tá? Porque é normal, é algo que acontece. Só que o que acontece? Existe uma forma para a gente distribuir esses produtos, tá? O exemplo das revendedoras que eu dei ali, ele foi um exemplo para a gente entender essa questão da quantidade de compra, né? Mas o nosso foco aqui é o quê? É vender essas mercadorias, não necessariamente usando as revendedoras. É vender de uma forma, distribuir essas peças de uma outra forma que não as revendedoras. É por isso que no Revolução das Joias eu faço questão, né? Tanto aqui nas minhas lives, enfim, nas mentorias, eu gosto muito de entrar no assunto de venda online, venda pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Por quê? Porque é uma outra forma de você ganhar dinheiro. Se você trabalha com revendedoras, show de bola, maravilha, continua no foco, não sai do foco. Mas também dá para vender online. Você também consegue, se você tem esse feeling da venda online, você também consegue distribuir mercadoria por ali. Tá? Então é bem legal mesmo. Ó, a Márcia falando que faz promoção. Eu tenho peças paradas que já passaram para as vendedoras, mas não deu giro. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Uma maguinha aqui. O pessoal do Facebook aí também que está assistindo, se quiser dar um oizinho aí para mim, se apresentar, falar se já tem negócio, se não tem, da onde você está trabalhando,
enfim, que pé que está o negócio, que a gente começa, de repente pega como exemplo, tá? De repente, na aula de hoje, tá? Vamos ver aí no final da live, se der tempo, eu vou dar espaço para alguém entrar ao vivo comigo aqui pelo Instagram, talvez pelo Facebook também, tá? Pra gente bater um papo, vamos ver como é que vai ser o andar da nossa live de hoje aí, tá? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, trabalho com consignado, legal. Maravilha. Então, o que acontece, gente? Esse é o problema que a gente tem na mão, né? A gente tem esse problema de ter peça parada em estoque. E como é que a gente faz para vender essas peças sem precisar comprar mercadoria nova, tá? Eu separei alguns passos aqui, alguns passos para que você possa seguir e que dá para realmente vender as mercadorias sem precisar de peça nova, tá? E eu quero passar esses passos para você aqui e a gente vai batendo um papo sobre isso também. Então vamos lá. Primeiro de tudo, ó, a Surreal Joias está falando o seguinte: o jeito é pôr em promoção, criar kits, até realizar rifa. Loja física. Quando você compra em bruto, o mínimo é 5 modelos, então corre bastante risco de ficar parado. Depende, né? Depende. Eu tenho vários fornecedores meus que não me exigem pedido mínimo, tá? Então a gente compra 2 peças, 3 peças quando precisa. Geralmente compra bem mais, só que quando precisa tem essa questão também, tá? Não são todas as fábricas, tá, gente? Então, geralmente as que pedem pedido mínimo 5 são lojas que todo mundo conhece, as fábricas mesmo, você tem relacionamento, parceria, você consegue estar trabalhando isso, tá? Mas, enfim, esse não é o nosso foco aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, tá? O primeiro passo para que você consiga fazer isso é um passo zero, na verdade, tá? Não é nem o passo 1, é o passo zero que eu chamo. Que é o quê? Que é antes mesmo de tomar ação para vender as mercadorias. Que é você estar disposto a fazer o que precisa ser feito para vender essas mercadorias. Simples assim. Quando eu falo fazer o que precisa ser feito, eu estou falando de você sair da sua zona de conforto. Simples assim. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim: você quer ganhar dinheiro com semijoia? Você quer fazer as tuas peças girar? Você quer que entre dinheiro no teu caixa? E, gente, é unânime. Todo mundo responde: sim, eu quero. Sim, quero dinheiro. Sim, quero fazer meu negócio andar. É unânime, todo mundo quer, tudo bem. Mas é preciso estar disposto, tá? É preciso estar disposto. E aí é que entra um outro nível. Disposto a fazer o que precisa ser feito, nem todo mundo tá. Nem todo mundo tá. São poucas pessoas que estão realmente dispostas a fazer o que precisa ser feito, tá? Quando eu falo isso, eu quero falar para vocês, eu vou adiantar, tá, um conteúdo da live de hoje, da aula de hoje, que é o quê? Vou adiantar para vocês. Fazer lives e fazer vídeos, tá? O que eu vou explicar para vocês aqui tem a ver com isso. Então, assim, eu sei que tem muita gente que tem um certo medo, uma certa trava, uma certa resistência quanto a fazer live, né? Como eu estou fazendo aqui conversando com vocês. Normal, gente. Se eu falar para vocês que até hoje me dá um friozinho na barriga quando eu vou entrar aqui na aula, que vocês acreditam? É normal, vai acontecer com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. É normal. Eu até penso assim que a partir do dia que eu perder esse friozinho na barriga, sabe? Essa emoção de fazer a coisa acontecer, eu acho que aí a coisa já está indo pro lado errado. Eu já não estou fazendo a coisa do jeito que é para mim fazer. Então, ó, a Vanessa já falou ali, tenho muito vergonha. Vanessa, tamo junto, eu também tenho vergonha. Também tenho, acredite ou não, eu tenho vergonha, tá? Normal. A prática a gente vai desenvolvendo e tal, mas vergonha normal. Então isso é uma coisa que você precisa estar disposto a sair da zona de conforto. Aí por exemplo,
Aí se eu perguntar agora para você aqui, né, aqui no Facebook, no Instagram, pessoal, quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a fazer o que precisa ser feito para diferenciar o seu negócio de joias? Quem está disposto? Coloca eu aí, coloca eu aqui. Coloca eu, quem está disposto. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Mesmo que isso leve 6 meses, 1 ano, ou que amanhã eu comece a fazer do jeito que é para ser feito. Né? Coloca aí, ó, legal, Vanessa falou que mesmo com medo, está disposta a fazer a coisa acontecer. O José, Bela Chique, gente, show, é isso aí, show de bola. E aí, não quero entrar muito nisso, mas o medo, já falei outras vezes, né? O medo é uma coisa comum, gente, tá? É uma coisa comum, vai ser comum na tua vida pro resto da vida, sempre. Isso está presente na minha vida, o medo. Só que o que acontece? O que difere as pessoas? É quem para no momento que sente medo, deixa o medo te parar, e as pessoas que não deixam o medo para elas. Elas sentem o medo, só que elas continuam caminhando. Ou você acha que, sei lá, os maiores empreendedores do mundo aí, os caras não tiveram medo quando eles começaram, ou eles não têm algum medo até hoje. É normal, é comum, tá? É comum. Eu já vi lives de caras muito grandes e todos eles falam a mesma coisa. O medo, ele só muda de nível. Quando você sobe para um nível diferente, o medo muda, mas o medo está presente ali. Então, o medo de fazer uma live, ele é normal, você vai sentir, só que daqui a pouco você fez a live, aquele medo vai estar ali, mas você vai enfrentar, daqui a pouco o teu medo vai ser, sabe o quê? Colocar R$ 1.000 por mês de anúncio no Facebook. Só que você tem que pensar assim, R$ 1.000 por mês, eu tô com medo, mas eu não vou deixar o medo me parar. Lógico, depois de você ter esse dinheiro e tudo mais, já ter lucrado com o negócio, você vai colocar dinheiro lá. Então, o medo é normal, tá? Então, o primeiro ponto é isso, fazer o que precisa ser feito. E aí, olha que interessante, falando de fazer o que precisa ser feito, me veio uma história na cabeça que exemplifica muito isso e vocês vão gostar, uma história muito legal. Que diz assim, ó, que tinha uma certa empresa, né, e uma empresa bem grande, uma empresa que estava a todo vapor, e abriu um cargo novo na empresa, um cargo de chefia nessa empresa, tá? E aí o chefe da empresa, ele foi promover alguém, precisava promover alguém para esse cargo de chefia, e ele promoveu uma pessoa que estava na empresa há 5 meses. Fazia 5 meses que esse cara, que essa pessoa, ou essa mulher, estava na empresa e foi promovida a um cargo de chefia. O que aconteceu? O Joãozinho lá, que estava na empresa já há 5 anos, chegou para o chefe e falou assim, olha, ô chefe, eu estou aqui há 5 anos e tem esse cara que chegou aqui faz 5 meses e você já promoveu ele para um cargo de chefia, uma vaga que eu queria tanto e que vai dobrar o salário dele. Por que você não me promoveu ao invés dele? Sendo que o senhor já me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de confiança. Enfim, por que o senhor não me promoveu? E aí o chefe olha para ele e diz assim, ô João, faz o seguinte, vai lá e eu vou te pedir para fazer uma coisa para mim agora, tá? E aí depois eu te explico por que eu promovi o outro rapaz, o fulaninho lá. Ah, tudo bem, chefe. Então tá, seguinte, ó, daqui 15 dias eu vou fazer uma festa de aniversário para minha filha e eu vou precisar comprar coxinha para a festa de aniversário da minha filha. E eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que você vá lá na padaria da esquina e você verifique se tem coxinha lá para comprar. E dá uma olhadinha no preço para mim e tal. E me traz essa informação. Aí ele disse, só isso, chefe? E aí ele falou, sim, só isso, tranquilo. Então tá, então eu vou lá fazer esse serviço aí para o senhor. E aí ele foi lá, o João pegou, foi lá, saiu correndo e tal, e foi lá nessa padaria ver a coxinha. E aí passou uns 5, 10 minutos, ele voltou, e ele chega pro chefe e falou o seguinte, olha chefe, eu fui lá e tem a coxinha que o senhor pediu, tá? A coxinha custa R$ 80 o cento. E aí o chefe olhou para ele e disse, não, tudo bem, obrigado, João. Agora faz o seguinte para mim, vai lá na sala do lado e chama lá o fulano que foi promovido ao cargo dele. Não, tá, tudo bem, foi lá, chamou. E aí o fulano chegou na sala do chefe, o chefe olhou para ele e falou o seguinte, fulano, eu tenho uma tarefa para você. Faz o seguinte, vai na padaria aqui do lado e verifica se tem coxinha para mim lá.
Falou só isso para ele. E ele, não, chefe, tudo bem, vou lá. E aí ele pegou e foi. Foi lá, né? Passou 5 minutos, 10 minutos, voltou. Voltou, chegou pro chefe e diz o seguinte: bom, chefe, olha só, eu fui lá, tá? E tem coxinha. A coxinha custa R$ 80 o cento. Só que é o seguinte, chefe. Eu conversei com eles e se o senhor comprar 300, ou seja, 300 coxinhas, de R$ 80 cai para 65. Então eu consegui um desconto para o senhor de R$ 15 o cento. E não é só isso, chefe. Eu conversei com eles e a banha que eles utilizam para fritar a coxinha é uma banha que não é muito boa, é um óleo que não é muito bom. E aí eu perguntei para eles se não tinha uma opção mais saudável. Porque de repente o senhor pode querer uma opção mais saudável, pode preferir. Então eles falaram para mim o seguinte: olha, tem uma opção mais saudável que a gente pode substituir aqui o óleo, colocar um óleo mais natural e tal, e fica mais saudável a coxinha. E eu disse, nossa, que legal. Então, chefe, eu consegui para o senhor uma coxinha mais saudável. Só que não é só isso. Eu conversei com eles também e perguntei se não tinha uma outra opção além da coxinha. E eles falaram para mim que eles têm tortinha assada de frango também, igual a coxinha, e aí é totalmente saudável, porque ela é assada, não vai não vai fritura, e consegui um desconto para o senhor também, chefe, nessa tortinha aqui, que custava R$ 75 o cento, eu consegui por R$ 60 o cento. E o detalhe, eu consegui mais uma coisa também. Essa padaria eles não entregam, porque eles têm muita demanda de pedido ali. Eu conversei, negociei com eles, e eles entregam para o senhor, na casa do senhor, 1 hora antes da festa começar, e de você consumir o produto, e ela vai estar quentinha. E aí, nesse momento, o chefe olha para o João, que queria ter sido promovido no lugar, e fala o seguinte: respondi a tua pergunta, João. Então, é uma história simples, né? Mas que exemplifica muito bem isso. As pessoas precisam estar dispostas a fazerem as coisas, a buscarem. Não fazer só o feijão com arroz, né? E para não fazer só o feijão com arroz, é preciso sair da zona de conforto, é preciso fazer aquilo de uma forma diferente, né? Então, para exemplificar um pouco isso aqui, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, sair da zona de conforto, tá? Grava muito isso. E aí, esse seria o passo 0, tá? E aí a gente passa para o primeiro passo. Como que você pode vender o estoque que você já tem? Primeira coisa, ó, eu anotei aqui para mim não esquecer. Conseguir pessoas novas para vender as peças que estão no teu estoque. Ah, Gustavo, mas isso é muito óbvio. Muito óbvio. Conseguir pessoas novas, mais clientes. Tudo bem, é óbvio. Mas o que acontece? Muitas marcas, muitas pessoas, e aí eu acho que até alguém na live falou assim, né? As minhas mercadorias rodaram por todas as revendedoras e não venderam. E aí eu faço desconto, ou faço promoção, alguma coisa do tipo. Tudo bem, é uma forma de fazer, só que quando você faz isso, você está matando a tua margem, né? Você está vendendo no custo, ou qualquer coisa do tipo, e você mata o teu lucro. Se você mata o teu lucro, você não consegue ganhar dinheiro. Se você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue crescer o negócio. E fica daquele jeito, né? Fica fazendo desconto, a coisa fica naquela forma. E aí o que pode acontecer? Se você tem lá, sei lá, ao longo de 6 meses, você acumula, né, digamos um negócio aí que fatura R$ 20 mil por mês, por exemplo. Se você tem, em 6 meses, acumula R$ 20 mil em estoque de peças que não vendeu, teu lucro está todo ali. Você tem R$ 20 mil em mercadoria parada no teu estoque, que era para estar no teu bolso. O que você faria com R$ 20 mil hoje, por exemplo, se fosse o seu caso? Se você tem esse valor de estoque. Ou, vamos pegar uma coisa mais prática, né? Se você tem o teu negócio hoje, quanto que você tem de estoque parado que você precisa vender? Já fez esse levantamento? Se ainda não fez, faça amanhã, hoje, acabando a live, faz esse levantamento. Quanto de estoque eu tenho que eu preciso vender? E aí você vai ver quanto de dinheiro você tem para você colocar no seu bolso se você vender esse estoque, né? Então, olha só a Bela Chique, tenho 400 kits parados. É muito legal você expor isso, tá? Parabéns por isso. Parabéns mesmo por colocar essa mensagem. E obrigado por ter compartilhado isso. Porque é o seguinte, o que são 400 kits? Se são kits de R$ 1.000,
São quantos R$ 1.000 tem aí? 400 kits. É muita coisa, você percebe? Então é muito dinheiro que você deixou de colocar no bolso, tá? Só para a gente exemplificar, né? Ó, um início de conversa. Então, show. Pessoas diferentes, por que eu falo pessoas diferentes? Porque às vezes o pessoal pensa assim, né? Bom, já rodou por todo mundo e todo mundo já viu. Será que todo mundo já viu? Será mesmo que todo mundo já viu? Eu arrisco falar que não. Arrisco falar que as pessoas que você conhece já viram, mas não todo mundo viu sua mercadoria. Seu kit, por exemplo, a peça que você tem para vender. Arrisco afirmar isso, tá? Então, qual é o segredo aqui? Primeiro segredo, trazer pessoas novas para mercadorias que você já tem. Vamos falar aqui, nesse caso, mercadorias em estoque. As suas mercadorias em estoque, você precisa mostrar ela para pessoas novas. Só que não é só isso, tá? Depois eu vou falar como que você vai mostrar. Então, depois que você entende isso, né, que você precisa de gente nova para mostrar essas peças, qual é o próximo passo? Você precisa trazer essas pessoas, certo? E como é que você traz essas pessoas? E aí é que a gente começa a entrar numa coisa mais técnica. Ó, a Vanessa também colocou a mesma coisa. Não seria melhor vender a preço de custo do que parado? Vamos lá, gente, a gente vai conversando sobre isso, vou responder ao longo da live aí. Então a gente começa a ver que isso é uma coisa corriqueira, né? Uma coisa normal de se acontecer. Agora deixa eu dar uma acelerada aqui, porque isso não vai dar tempo, principalmente aqui no Instagram, né? Que é só 1 hora. Maravilha. O que você vai fazer? Por que eu falei de live, tá? Aí que vem a questão da live. Quando você faz live, você tem duas opções. Live ou gravar vídeo. Por quê? Porque é através do vídeo, presta atenção nisso, através do vídeo que você vai trazer pessoas novas. E não através de imagem. Imagens, para essa estratégia, simplesmente não funciona. Não funciona. Então, é preciso gravar vídeo. E por que eu falei live? Porque, olha só, a live, gente, quando você faz live, igual eu estou fazendo aqui, o que acontece? Se você é uma pessoa que gosta de falar com pessoas, aí você sabe que tem uma pessoa do outro lado, você conversa com ela, você bate um papo, você pergunta coisas. A live fica salva, você salva a live no seu celular, depois você faz o quê? Você pode postar no IGTV, dividir essa live em pedaços, postar no IGTV, ou você pode postar no teu feed de notícias. Para essa estratégia, a minha sugestão é isso. Postar ou no feed e no IGTV, nas duas coisas, tá? Melhor ainda se for no feed, tá? Já vou explicar por quê. Quando você posta o vídeo no feed de notícias, do Instagram e do Facebook também, você pode postar nos dois locais, acontece uma coisa muito interessante, que aí você começa a usar o algoritmo do Facebook ao teu favor. O que seria isso? As pessoas que assistem o teu vídeo, tá? Lembra que a gente está falando aqui sobre você trazer pessoas novas, tá? É tudo em virtude disso. As pessoas que assistem o teu vídeo, seja 25% do vídeo, 50% do vídeo, 75% do vídeo ou 95% do vídeo, o Facebook, tá? Ele marca essa pessoa justamente com essas tags que eu falei para você aqui agora. Então ela vai falar para ti assim, olha, teve 10 pessoas que assistiram 25% do vídeo. Mas vamos pegar um exemplo mais prático, tá? Vamos supor que 100 pessoas assistiram 95% do teu vídeo. Ou seja, no feed de notícias, o vídeo é até 1 minuto, né? Tá tirando o carrossel, mas vamos trabalhar com um número mais fácil. É até 1 minuto. O vídeo de 1 minuto, quem assistiu 95%, a pessoa assistiu pelo menos 55 segundos do vídeo, ou seja, quase o vídeo inteiro. Quando você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas pessoas que assistiram o vídeo e você vai falar para o Facebook assim, Facebook, eu quero criar um público semelhante
as pessoas que assistiram 95% do meu vídeo. Por que você vai fazer isso? Porque é a partir disso que você vai começar a trazer pessoas novas para o teu negócio. E se você postar imagem, só imagem, você não consegue, não tem essa opção de criar um público para quem assistiu a imagem, porque não tem como assistir uma imagem, né? Você olha a imagem e curte, simples assim. Então você precisa postar o vídeo para isso, tá? Maravilha. Quando você faz isso, você vai fazer o quê com esse público semelhante? Aí você começa a dar um passo a mais no teu negócio, você começa a profissionalizar o teu negócio, tá? Você vai pegar esse público que você criou de pessoas semelhantes às pessoas que assistiram o teu vídeo, tá? E aqui eu tô partindo de um pressuposto, gente, que você já tem um Instagram, ou você já tem um Facebook, você já tá postando lá, tá? Então, se você já tem um Instagram e você só posta fotos, se você começar a postar vídeo, vai ter visualização. Então, você já cria esse público. Desse público, você vai criar um semelhante. Show? Tá tranquilo até aqui? Então, estão conseguindo pegar bem? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram? Só para me saber aí, dá um joinha aí. Está ok? Quando você fez isso, você vai fazer o quê? Qual é o próximo passo? É você criar um anúncio. Aí você vai começar a trazer pessoas para conhecer o seu negócio. Lembra, não sei se alguém participou de uma outra aula que eu fiz, que eu falei sobre as frutas baixas e as frutas altas do seu negócio. Você precisa ter frutas baixas. O que são frutas baixas? São pessoas que já te conhecem. E frutas altas são pessoas que não te conhecem. Essa analogia é, rapidamente, o que é isso? Frutas altas, por exemplo, se você vai pegar num pé de laranja e você precisa pegar as frutas mais altas do pé, o que vai acontecer ali? Você precisa de mais esforço para pegar as frutas altas, certo? Fazendo uma analogia com Facebook, você precisa botar mais dinheiro, certo? As frutas baixas, num pé de laranja, você só estica a mão e você pega. Então, menos esforço. No Facebook, menos dinheiro. Simples assim. Então, você precisa ter muitas frutas baixas. O que são as frutas baixas? São as pessoas que já te conhecem. Então, para isso servem os vídeos, para isso servem as lives que você vai fazer, para isso vai servir os vídeos que você vai cortar e você vai publicar, tá? Para isso serve. E quando você faz isso, você começa a criar essa audiência. Pessoas extremamente interessadas no teu negócio de joias. E é aí que a nossa estratégia começa a tomar corpo. Beleza. Você vai criar um anúncio para trazer pessoas. Como que você vai criar esse anúncio? Ele tem 3 pilares, esse anúncio. O primeiro pilar é o público, que você já entendeu. Esse é o primeiro pilar. Qual é o segundo pilar? É o criativo. O que é o criativo? É a foto ou o vídeo que você vai impulsionar, que as pessoas vão ver nas redes sociais. Isso é o criativo. E aí, nesse caso, pode ser uma foto, pode ser um criativo de foto. Por quê? Porque ele vai servir para trazer as pessoas para o teu Instagram, ou para trazer para o teu Facebook, ou trazer para o teu WhatsApp, tá? É para isso que vai servir esse criativo. Então, nesse caso, pode ser uma imagem. Pode ser uma imagem, a foto mais bonita que você tenha da sua joia, uma peça que está muito na moda agora, que está em alta. Você usa essa imagem para fazer esse anúncio. E o terceiro pilar, que é muito importante, que eu já falei em outras aulas também, é a headline. O que é a headline? É uma chamada nesse anúncio, certo? Então, por exemplo, quem me acompanha aqui nas redes sociais, quem já viu algum anúncio meu, você vê que tudo que eu faço tem uma headline. O que é uma headline? É o título. Então tem que ser uma coisa que desperte a curiosidade das pessoas, tá? Não pode ser uma coisa normal. O que é uma coisa normal, tá? Compre semijoia com 50% de desconto. Isso é muito normal. Muito normal. Então o que acontece? Se você comunicar compre semijoias com 50% de desconto, o que você vai estar atraindo para você? Pessoas que estão atrás de desconto. Faz sentido? Mesma coisa, tá? Vamos fazer uma outra analogia aqui. Se você, mulher ou homem, está procurando um namorado ou uma namorada e você frequenta locais que
Lá, por exemplo, um local que toca muita música country, qual é o tipo de parceiro ou de parceira que você vai encontrar lá? Geralmente pessoas que são mais ligadas nesse lado de fazenda, nesse lado, sei lá, de cavalo, que gostam de tradição, coisas nesse sentido. Faz sentido? Faz sentido? Então, no marketing é a mesma coisa. Se você comunicar desconto, você atrai pessoas que querem desconto. Tá joia? Então pensa o seguinte, tudo que você comunica, você está atraindo o que você comunica. Simples assim. E outro detalhe, tudo que você faz comunica. Mesmo se você queira comunicar ou não. Então se você publica uma foto, você está comunicando. Se você publica um vídeo sem headline, você também está comunicando. O que você está comunicando? Nada. Não tem uma comunicação ali, não tem um direcionamento. Não estou selecionando quem eu quero atrair. Percebe isso? Então, os anúncios, a sua rede social, gente, isso parece clichê, talvez você já ouviram outras pessoas falando sobre isso, mas é muito real, muito real. O mercado de joias, ele é muito carente disso, muito carente. O pessoal acaba não fazendo isso porque acha um pouco difícil e tal, mas é justamente por isso que eu quero tratar sobre esse assunto, tá? Para facilitar ao máximo para vocês. Mas é muito importante. Então, esse é o terceiro pilar, uma headline. Então não coloca numa headline, num anúncio, semijoias com desconto, as melhores semijoias do Brasil, semijoias com maior qualidade. Não coloca isso. Você vai atrair, porque é clichê. As pessoas vão olhar, mais uma vendendo semijoias, e vai passar. Você tem que quebrar o padrão. Quebrar o padrão. Eu fiz essa semana eu fiz, tá? Para os alunos do Revolução das Joias, para as mentorias e tal, eu fiz um arquivo com 69 headlines diferentes de quebra de padrão. Ou seja, para a pessoa veicular na rede social e quem estiver rolando o dedo parar e olhar. Nossa, que marca de semijoia diferente é essa? Quero saber o que é isso aqui. Eu criei 69 headlines só sobre isso. Só para anunciar na rede. 69. Não foi 5, 10. 69. Então, o pessoal vai poder testar todas essas headlines, tá? Então, por que eu fiz isso? Porque funciona. Para facilitar ainda mais, tá? Então, esse é o terceiro pilar, para você ver como é importante. É muito importante isso, tá? Maravilha. Você fez isso, você vai começar a atrair essas pessoas para virarem suas frutas baixas no teu negócio, no teu Instagram, enfim. E aí, o que vai começar a acontecer? Você vai fazer lives com essas pessoas. Com pessoas novas, pessoas no teu Instagram. Pessoas que você está trazendo o tempo todo. Então não basta você fazer um anúncio uma vez no mês. Você tem que ter isso rodando sempre. Então você programa. Você vai lá, cria. O Facebook é muito legal por isso, tá? Tem uma coisa chamada gerenciador de anúncios, que você programa todas as suas publicações do mês inteiro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho R$1.000. Eu tenho R$1.000 para fazer um anúncio no mês inteiro, por exemplo. Vou começar com R$1.000 para arredondar. Você programa esse R$1.000 para cada postagem. Eu vou fazer 4 impulsionamentos, então eu quero que vá 250 nesse, 250 nesse, 250 nesse, 250 nesse, e cada um vai ser numa semana diferente, trazendo as pessoas para o meu Instagram. E aí no teu Instagram você vai fazer toda semana uma live, ou 2 lives, ou 3 lives. Para vender semijoia, gente, você pode fazer live todo dia, você pode entrar ao vivo todo dia, para as pessoas te conhecerem. Gustavo, mas eu não tenho uma loja física ainda, eu não tenho um espaço bonito, eu não tenho... Não importa, gente, não importa. Você pega uma parede branca atrás, tá? Coloca um balcãozinho na frente, provavelmente você tem, uma mesa, qualquer coisa, coloca as semijoias em cima, monta uma coisa legalzinha, cria um mimo, uma coisa que vai diferenciar o que você está fazendo, uma coisa que a pessoa sinta que você está fazendo com carinho, apesar de simples. É só isso. E entra ao vivo na live todo dia. Você pode ficar 5 minutos, como 10 minutos. Você pode conversar com as pessoas, dar espaço para as pessoas entrarem na live e conversar com você. E aí, ali, você começa a vender os produtos que você tem no seu estoque, tá? E aí eu quero dar umas dicas para vocês aqui sobre o que fazer na live. São isso? Deixa um recadinho aí para mim aí.
tenho dúvida sobre assuntos, principalmente, ou se alguém já sabe um assunto em mente que possa falar numa live para vender, dá uma comentadinha aí, pra gente falar sobre isso. Enquanto isso, gente, eu tô um pouco rouco. Eu fui pra academia, né? Fiz lá um exercício, saí, peguei uma friagem. Estou começando a ficar um pouco gripado, mas vamos lá. O pessoal falou ali todas. Então vamos lá. O que você pode fazer? Primeira dica que eu dou para fazer uma live para vender essas mercadorias que você tem em estoque, tá? Primeira coisa, não começa a live falando de produto. Por exemplo, com uma joia folhada na mão, eu até ia pegar uma joia aqui para mostrar para vocês, para falar, acabei esquecendo. Mas não começa falando de produto. Começa uma live interagindo com as pessoas, tá? Produto você deixa para o final da live. Por quê? Porque na venda, pessoal, num processo de venda, você tem que construir a venda. Né? Eu já falei isso em várias outras lives, você tem que gerar valor para as pessoas. Você não pode fazer o que todo mundo faz, que é o quê? Simplesmente, olha, compre a minha mercadoria. Eu tenho aqui, olha, gente, tudo bem, eu tenho aqui a minha mercadoria para você comprar, tá? Olha só, esse brinco, tal, assim, você quer comprar? Você vai dizer, não. Você nem se conectou com a pessoa. A pessoa nem sabe por que tem que comprar de você. Percebe? Então, não é simplesmente pedir venda. E é isso que acontece quando você faz publicação em rede social. Só foto de produto. Foto de produto, foto de produto, foto de produto. Você está só pedindo venda, pedindo venda, pedindo venda, pedindo venda. Não gera nenhum valor para a pessoa. Entende? Então, nesse caso, fica um pouco mais complicado. Então, só para você entender essa questão. Então, na live, você pode, por exemplo, começar uma live com empatia. Falando sobre a tua marca, o que você acredita, falando, olha pessoal, a minha marca, a nossa marca, ela acredita nisso. Por exemplo, no meu caso, no nosso negócio, a gente fala sobre a autoestima feminina, sobre o empoderamento da mulher. Então, o que a gente faz? A gente geralmente traz uma convidada, às vezes uma coach, uma psicóloga, alguma coisa assim, e faz uma live com ela falando sobre aquele tema, sobre o empoderamento. Então, gente, olha, hoje a gente vai falar sobre como você se sentir mais bonita, como você se valorizar, por exemplo. E aí você entra nesse assunto, no nosso caso, você pode falar sobre saúde, por exemplo. Olha, por que você precisa tomar cuidado ao usar semijoia? Não sei se você sabe, mas a semijoia pode, veja bem, a semijoia pode causar doenças gravíssimas nas pessoas. Semijoias e bijuterias. Você já parou para pensar nisso? Imagina você começar uma live falando isso. Tocando numa dor que é muito forte. Você gostaria, você tem interesse em ter uma doença? Não? Bom, então, se você não tem interesse em ter uma doença grave, você precisa tomar cuidado com o que você coloca no seu corpo. E eu falo mais para você. Você precisa tomar cuidado com as semijoias que você usa. Precisa tomar cuidado sobre isso. Você pode falar, olha, já parou para pensar que telefone celular, uso excessivo, radiação faz mal? Você precisa tomar cuidado com isso e também tomar cuidado com semijoia. Então você pesquisa o assunto que você vai falar naquela live e entra naquela live falando sobre aquele determinado assunto. Tá? Com isso, você ganha a empatia das pessoas. Eu até anotei aqui, né? Empatia. Você ganha empatia da pessoa. O que você pode falar também? Você pode falar sobre a história da tua mercadoria. Vou te dar um exemplo. Bom, pessoal, a live de hoje, eu quero falar para você sobre uma pedra. Vocês me acompanham aqui nas nossas lives, no nosso Instagram, e caiu aqui no Instagram. Deixa eu só dar um play de novo aqui. O Instagram simplesmente desligou, pessoal. Nossa, gente, o Instagram simplesmente caiu. Ele, caiu do nada. Não entendi o motivo, mas tudo bem, vamos lá. Então, como eu estava falando,
você pode começar a live falando sobre a história de um tipo de mercadoria que você vende. Vou te dar um exemplo. E aí tem outras lives, né, que eu já expliquei sobre a importância de você ter um público bem definido. O público que eu falo bem definido não são pessoas de 18 a 80, tá? São geralmente pessoas de 35 a 45, mais tradicionais, que trabalham fora, têm 2 filhos, isso é um público. Isso é um público específico, um público específico. Por isso você precisa ter um público específico, para você comunicar certo com esse público. Não adianta você querer vender para todo mundo, tá? Não vou entrar nesse assunto, mas só para você entender. E aí você começa a falando sobre a mercadoria que você tem. Olha, gente, seguinte, na live de hoje, né, vocês já me acompanham aqui, eu vou falar sobre pedras. Vocês conhecem as pedras que vão na semijoia? A qualidade da semijoia? Isso difere muito, tá? Por exemplo, assim, ó, tem muita marca de joia, ou tem muitas semijoias, que elas vão peças que não são pedra. Elas vão... fugiu o nome agora. EVA, por exemplo. Ou eles vão... plástico, que imita a pedra. Então não é pedra. Você já parou para perceber nisso? Às vezes o pessoal me pergunta assim, nossa, por que as tuas semijoias têm esse preço? Então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho sobre pedra, para você entender. E quando você for comprar semijoia, nem precisa comprar semijoia da minha marca, tá? Nem esse é o intuito, mas eu quero que você entenda sobre semijoia. Então eu vou te mostrar a diferença da pedra verdadeira para quando é uma pedra de plástico. Então olha só, eu tô com essa semijoia nossa aqui, ó, para mostrar isso para você. Essa semijoia, ela é uma semijoia que tem uma pedra de esmeralda, por exemplo, tá? Tem uma pedra de esmeralda. Essa pedra aqui, não sei se você sabe, mas ela vem lá de Minas Gerais, do lugar tal, a escavação tal, e ela é lapidada desse jeito. E essa pedra é muito interessante porque ela tem uma história que lá na França, no século VII, o imperador da França utilizou assim, assado. Era um sinal disso, um sinal daquilo. Então, olha só, você ensina para sua audiência sobre a semijoia. O porquê, olha como que a coisa acontece. Você está mostrando para a pessoa, na tua live, que a tua semijoia tem muito valor. Não necessariamente ela tem mais valor do que os outros, mas ela tem valor, tem muito valor. E aí a pessoa começa a perceber o teu negócio de uma outra forma. Ela entende, nossa, interessante isso aqui que ela está falando. Muito interessante. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Se ela comprar a semijoia de outro, e ela comprar plástico, e a tua não for de plástico, ela vai dizer, nossa, é por isso que essa aqui é mais barata. Ah, é por isso que a minha semijoia deu esse problema. Essa que eu comprei foi mais barata. E ela vai começar a perceber, bom, a da outra lá é R$30 mais caro, só que vai durar muito mais. Então, a próxima vez eu vou dar uma olhadinha nela. Nem que eu pague um pouquinho mais caro, mas eu parcelo ali umas 3 vezes no cartão e eu compro dele. Entende? Como muda o patamar? Você não falou de desconto, você não precisou apelar para nenhum tipo de oferta doida, nada disso. Você só está gerando valor. Isso, a longo prazo, você começa a colocar o teu negócio num patamar diferente dos demais, tá? Não espere que você vai começar a fazer isso semana que vem e na semana que vem o valor percebido do teu negócio ele já vai aumentar. Não acontece. Isso é gradativo. Só que quem tiver na live com você ao vivo, você consegue vender para essas pessoas. Vou te dar um exemplo. No nosso caso, sempre que a gente faz live no nosso negócio, na Becker Joias, a gente nunca vende menos do que R$1.000. Nunca. Nunca vende menos do que R$1.000. Às vezes a venda não acontece naquele momento, no momento da live. Só que as pessoas que viram a live, elas se conectaram com a gente conversou com elas, a gente abriu um espaço para o pessoal conversar, aconteceu várias coisas ali, e, sei lá, daqui 10 dias ela compra. E aí a gente vai ver, ela comprou por causa daquela live. Se não tivesse aquela live, ela não tinha comprado. Então, no nosso caso, a gente vende atacado, tá? Então, a gente vende no mínimo R$500. Então, 2 vendas é R$1.000. Teve uma colega aqui no Instagram que colocou que ela tem 400 kits parados
com um ticket de R$ 1.745. Gente, me dá até uma vontade de pegar esse negócio dela e esmiuçar, porque ela tem muito dinheiro ali. Né? Não sei se ela está assistindo a live ainda, né? Porque caiu aqui, enfim. Mas se a minha conta está certa, eu tenho mais de R$ 400 mil. É isso, né? R$ 400 mil para ela botar no bolso, para ela pegar daqui do produto e ó, bolso. Só que R$ 400 mil ela não vai vender em uma live, em um dia. Ela vai vender ao longo de um tempo. Né? Pode colocar meta, sei lá. Ó, vamos partir do pressuposto. Cada live eu tenho que vender um kit, por exemplo. Mínimo. Quantas lives eu preciso fazer para vender tudo? 400 lives. Percebe? Opa, nossa, então eu vou ter que fazer... Dá mais de um ano para vender R$ 400 mil. Olha, falou de quase R$ 800 mil. Eu fiz a conta errada, né? Quase 800 mil reais. Meu Deus do céu, gente. R$ 800 mil em mercadoria parada. Essa minha aluna na mentoria, ela tinha R$ 30 mil. E com 63 revendedoras, faturando mais de R$ 60 mil por mês. Ela tinha 30 mil parado. Não é nada. Agora a nossa amiga aqui tem R$ 800 mil quase. É muita coisa. Então, percebe a força disso? Então você precisa ter essas estratégias para transformar isso em dinheiro. E como é que você faz isso? Organizando. Primeiro passo, ter os números na mão. Você precisa ter todos os números na mão. Bom, se eu começar devagarzinho e fazer uma live por semana, ou por dia, uma live por dia, eu precisar fazer 400 lives para vender os kits. Bom, então eu vou começar a melhorar os meus anúncios, eu faria dessa forma. Criaria vídeos, começaria a fazer lives, picotaria as lives, publicaria no Instagram, criaria o público, anunciaria para trazer mais gente para o meu Instagram e para o meu WhatsApp. Traz para o Instagram, do Instagram traz para o WhatsApp. Avisa todo mundo no WhatsApp. Hoje tem live sobre tal coisa. Quem estiver na live vai ter uma surpresa. Traz as pessoas para a live. Eu faria isso. E continuaria com anúncio, com anúncio, com anúncio, com anúncio, com anúncio. R$ 800 mil. São R$ 800 mil. São R$ 800 mil. Eu vou repetir 10 vezes. São R$ 800 mil. Vale a pena, aí eu pergunto para vocês. Vale a pena ou não vale fazer uma live por dia e colocar R$ 800 mil no bolso? Vale a pena ou não vale? Vale ou não vale, gente? Coloca aí, vale ou não vale? Sim ou não? Sim ou não? Eu tô até me batendo aqui já tô até me batendo já aqui na cadeira aqui. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E tem muito negócio assim, gente. Tem muito negócio. O pessoal tá falando aqui, ó, eu tô com 10 mil, já tô quase ficando doida. 10 mil. 10 mil você consegue fazer uma coisa, trazer esse dinheiro mais rápido. Divide, coloca a meta. Eu quero vender R$ 500 por live. Coloca a meta. E aí você faz a live no meio da... Aí o que você pode fazer? Você começou a sua live, começa a trabalhar na live, trabalhar. Num dado momento você fala assim, pessoal, seguinte, então assim, ó, eu falei sobre as pedras, né? Sobre a pedra semi-joia e tal, assim. É o seguinte, ó, eu tenho essa joia aqui, que ela é desse jeito. Ela é pedra. A pedra dela é uma pedra de esmeralda. E gente, é uma pedra que tem todo esse trabalhado que eu falei para você na live de hoje. Ela é uma pedra que tem esse símbolo francês e tal, enfim. E eu tenho, olha, eu tenho essa peça aqui, eu tenho só mais uma para vender. Eu tenho só uma. É a última peça que eu tenho dela. É uma peça que é assim, tem um banho tal. Aí você fala das características, fala dos benefícios do produto. Você pode estar usando a peça também, né? A mulher, se você for mulher dona do negócio, mostra o produto você usando. E aí, nesse momento, você faz a venda. Bom, gente, eu tenho uma peça dessa, assim, ó, custa R$ 189 essa peça aqui, tá? E é o seguinte, eu vou fazer uma coisa na live aqui que a gente não faz. Só para quem tá aqui na live. Aí você precisa dar um benefício para quem tá nessa live. Ó, aí já estão, ó, a Bela Chique já tá espertinha ali já, né? Gatilhos mentais. E aí vou fazer uma coisa que só tem aqui na live. Que é só para quem tá ao vivo aqui na live, tá? O que é isso?
a gente parcela geralmente em 2 vezes, se for o caso de você. Se for o teu caso, tá? Eu vou parcelar em 4. Eu vou fazer em 4 vezes, tá? Então vai ficar 4 parcelinhas de tanto. E ainda eu vou mandar para você de brinde, de bônus, um produto que limpa a sua joia folhada. Não sei se você sabe, mas a joia folhada, você pode limpar ela de tempo em tempo para dar mais brilho. E eu vou te mandar de brinde isso aqui, tá? Para você limpar essa joia e qualquer uma outra que você tenha. Isso aqui dura mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, se você limpar a sua joia uma vez por mês, tá? E aí eu vou te mandar também uma cartilha de cuidados com a sua semijoia. As melhores formas, as melhores práticas para você cuidar da sua semijoia. Tudo isso junto com essa peça, tá? Mas é só para quem está assistindo essa live aqui ao vivo. Tá joia, gente? Então é o seguinte, ó. Para você comprar essa joia, você me responde aqui agora na live, me responde aqui ou me manda um direct falando que viu na live. E eu vou te mandar o link, tá? O link de pagamento, pode ser do PagSeguro. Você vai lá, passa o cartão de crédito e eu vou te enviar essa joia, ou esse kit, ou enfim, o que você estiver vendendo, tá? E aí você trabalha isso ao longo da live. Maravilha! Fez isso, continua a live, não para a live, não para. Gera mais valor ainda na live, não termina a live vendendo, tá? Eu vou te dizer o porquê. Porque é o seguinte, você pode fazer uma coisa, se você quiser, pode fazer, se for o caso, tá? Que você vai fazer ao longo da live. O que você faz? Olha, só que é o seguinte, gente, como eu estava falando, essa peça aqui, assim, 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 ou entra em um outro assunto, aí você falou de cuidados com a peça, começa a falar de cuidados com a peça e tal, e você vai fazer uma coisa que a gente chama de contraste de valor, contraste de preço. Isso eu nunca falei em nenhuma aula minha ainda, tá? Contraste de preço. O que é contraste de preço? Você falou para ela que a semijoia custa R$189, tá? E isso ficou na cabeça dela. Esse R$189 ficou na cabeça da pessoa. E ela vai continuar te acompanhando. Ah, não. Ah, mas R$189? Nossa. Não. Nesse momento, para mim, é muito pesado, mesmo sendo em 4 vezes, ou 3 vezes, 6 vezes que você fez. Então, não. Agora não. Mas ficou na cabeça dela. Show? O que vai acontecer nesse momento? Isso ficou na cabeça dela. Você deu vários bônus, vários benefícios para ela a mais, né? A cartilha, o negócio de limpar a joia, várias coisas. E você gerou valor para ela. Show? Você gerou valor para ela. Maravilha. E aí você continua a live, fica conversando e tal. Gente, o que vocês acham de alguém entrar aqui ao vivo comigo? Aí alguém pode entrar ao vivo com você na live e tal. Maravilha. E o preço de R$189 está na cabeça dela. E aí você fica mais uns 10, 15 minutos na live, conversando, tal. E você fala o seguinte, bom, pessoal, mas assim, ó, eu preparei uma coisa especial, tá? Para vocês que estão aqui na live. Ou uma oferta especial. Aí você cria, né, a forma que você gosta de falar. Que é o seguinte, essa peça, ela custa R$189. Só que assim, ela custa R$189, mas ela é uma peça, né, como eu falei para você, pedra de esmeralda, né? Ela tem um banho de 10 milésimos, por exemplo. Ela tem garantia, né? Se você falou da garantia e tudo mais, aí você monta o que você vai falar. E fora isso, eu vou te mandar, né, o produto para você limpar a sua joia, vou te enviar a cartilha. Tudo isso sem custo adicional para você, tá? Só que o que acontece? Eu vou fazer uma coisa diferente. Essa semijoia de 189, eu vou fazer ela para você por 149. Não vai ser 189, vai ser 149. Só que é o seguinte, para ser 149, você precisa realizar a compra dela em, no máximo, 24 horas. Ou você precisa comprar nas próximas 2 horas. Se você estiver fazendo a live de tarde, você precisa comprar até às 6 horas da tarde, tá? É o que eu estou fazendo isso mesmo porque você está ao vivo aqui comigo. E aí, o que se chama isso? Isso se chama contraste. Isso é psicologia, tá? Isso acontece comigo, com você, com todo mundo, com o ser humano. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu precisei contratar um advogado. Minha esposa é advogada, né? Mas é uma advogada de uma outra área. Enfim, não é nada com problema, mas é algo que eu tô desenvolvendo. Precisei de um advogado para criar uns contratos, umas coisas assim. E esse advogado, num primeiro momento, ele me passou um preço que eu quase caí para trás na hora que ele falou o preço. Caríssimo. Muito dinheiro, muito.
É muito dinheiro, muito. Muito dinheiro, dá pra... Nossa senhora, muito. O que ele pediu para mim. Tudo bem. Não fechei o negócio, não. Eu disse, não, cara, eu sei que o teu trabalho é bom e tal, mas esse valor não dá. Joia. E passou um mês e meio depois, isso aconteceu ontem, tá? Um mês e meio depois, eu fui ver aí um advogado, eu precisava desse advogado, e eu falei com ele de novo, que é uma mulher, na verdade, oi, tudo bem e tal. Eu queria conversar contigo de novo sobre aquela questão e tal, enfim, a questão do serviço que eu preciso fazer com você. E tem um tempinho pra gente bater um papo de novo? Não tem. Então tá, vem aqui, tá, eu marquei, fui lá conversar com ela ontem. Gente, o preço estava lá embaixo do valor que ela tinha me dado. Mesmo assim, é bastante dinheiro, tá? Só que é muito menos do que ele tinha me pedido antes. E aí eu tava com aquele contraste na minha cabeça. E aí vocês precisam ter uma coisa fixada, que é o seguinte: o preço de contraste com o preço que você vai dar, ele necessariamente precisa ficar mais tempo na cabeça da pessoa quanto maior for o preço. Vou explicar melhor. Se o que você estiver vendendo, tá? Vamos dar um exemplo de um kit de joias. Tá? Agora para quem vende kit, vende atacado. Um kit de joias, se o kit for R$2.000, R$2.000 não é nada tão baratinho assim. Né? Não é nada que você tira R$2.000 aqui e paga. Não, vou comprar. Você precisa ponderar esse R$2.000. Você precisa pensar para se vai pagar esses R$2.000 ou não. Então, o preço de contraste, nesse caso, ele precisa ficar mais tempo na cabeça da pessoa. Então, dentro de uma live, a pessoa precisa de mais tempo para processar aquilo. Normal. Você vê que esse meu negócio, eu precisei de 1 mês e meio para processar a informação. No caso da semijoia, R$2.000 não precisa de 1 mês e meio. Mas, de repente, a pessoa precisa de um dia, talvez, para processar isso. Tá? Então, se o kit custa R$2.000 e você vai fazer ele por 1.500, por exemplo, trabalhando esse preço de contraste, você precisa de mais tempo para trabalhar dentro da live. Então, fique ali 20 minutos na live, pelo menos. Se você quer vender dentro da live. Se não quer vender dentro da live, traga a pessoa para o WhatsApp, ela vai estar com esse preço na mente dela, e aí depois você trabalha o preço real dentro do WhatsApp. Tá? Então, dá para fazer muita coisa dessa forma. Então, perceberam, gente? Conseguiram perceber esse negócio? Então, primeiro de tudo, você precisa estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Precisa. Necessariamente, você precisa fazer o que precisa ser feito, e não necessariamente o que você quer fazer. Tá? E aí entra a diferença de quem dá muito certo e de quem não dá certo, ou para, ou sai do mercado, enfim. Tá? Isso separa as pessoas. Tá? Separa as pessoas. Gustavo, não quero fazer o que tem que ser feito. Tá, tudo bem mesmo. Você não precisa fazer. Não precisa. Agora você precisa entender que os resultados de não fazer vão continuar sendo os mesmos. Tá? Percebe? Então, tudo bem. É isso aí. Então é isso, gente. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Falei da ancoragem de preço. Tem a questão da prova social, né? Que é um estímulo de venda muito legal. Se você tem um produto, por exemplo, que você tem blogueiras, ou você vendeu para alguma pessoa que é meio famosinha na tua cidade, alguma coisa assim, você pode trabalhar a prova social, ou seja, olha, a fulana de tal está usando. Se você não tem isso, e for uma peça que alguma artista famosa está usando, você pode falar, olha, é uma peça que está na novela tal, a fulana de tal está usando. Isso chama prova social. Você mostra para a pessoa que tem alguém usando aquele produto, e aí você eleva a percepção de valor daquela peça, tá? Então, dá para fazer muita coisa desse jeito. Pessoal, gostaram da aula? Gostaram da aula? Instagram, Facebook, o que vocês acharam da aula? Conseguiram pegar algumas coisas que vocês conseguem aplicar no negócio de vocês? Quais são as sacadas aí que vocês conseguiram pegar nessa aula de hoje? Luan trabalha com 3 distribuidores diferentes, todo mundo tem o mesmo problema. Então, as semijoias têm um prazo de validade em estoque. Luan, essa questão do estoque, aqui no Facebook o Luan perguntou o seguinte:
As semijoias têm um prazo de validade em estoque, ela tem quanto menos milésimos tiver na tua joia, e também a qualidade do banho, depende dos materiais que é utilizado no banho, tá? Depende de muita coisa, ela tem um prazo ali que ela vai começar a escurecer, digamos, mesmo parada. Se a semijoia for ruim, se ela for boa, não, tá? Por exemplo, o que eu vendo, a minha mãe, por exemplo, utiliza a semijoia nossa há mais de 5 anos, ela tá igual. Ela tá igual usando a joia. Então, guardada, né, não vai dar problema. A menos que você guarde em local que tenha muita iluminação em cima da semijoia. Fique muito claro, luz em cima dela. Aí ela acaba deteriorando com o tempo, mais rápido, tá? Então, se está guardada, procura guardar numa caixinha fechadinha e tal, para não pegar tanta luminosidade e dar problema em cima da joia, tá? Então, acho que consegui responder aí, Luan. Pessoal aqui, deixa a live gravada. Gente, o Instagram caiu, não sei se vocês viram. Tudo que a gente falou na primeira hora, antes de cair, perdeu tudo, tá? O Instagram não ficou. Geralmente eu gravo e depois aos pouquinhos a gente vai postando também no Instagram, né? Mas vamos ver se eu consigo pegar a gravação do Facebook. Eu nem sei se dá, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui. Mas tá no Facebook, tá? O pessoal do Instagram vai lá no Facebook, vai ficar disponível no Facebook. E aí no Facebook vai ficar, acho que fica mais tempo, né? Não é 24 horas. Vocês podem assistir lá, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Bom, pessoal do Facebook, brigadão pela presença de vocês. Pessoal que está assistindo depois na reprise, quiser deixar um comentário, dúvida, a gente responde depois aqui por texto, tá? Deixa eu desconectar aqui vocês aqui então. Brigadão, ó. Facebook, boa noite, grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e façam muitas lives, gerem muito dinheiro, entrem em campo, comecem a fazer a coisa acontecer, tá? Boa noite.